E abramos as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, apenas 2 versículos, versículos 1 e 8. E nós queremos tomar como tema da mensagem desta noite as 4 virtudes de um crente vivendo em santidade. Jó, capítulo 1, versículos 1 e 8. Que nos diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Podeis assentar. Obrigado, meus irmãos. Queridos irmãos e demais ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós temos em apreço nesta noite, mostrando-nos as 4 virtudes de um crente vivendo em santidade. Porque às vezes nós pensamos que o diabo possa estar preocupado com aquele que talvez seja o mais rico da igreja. Não! O diabo não está preocupado com aquele que fala vários idiomas e está no seio da igreja. Não! O diabo está preocupado com aquele que está procurando viver uma vida de santidade diante do Senhor nosso Deus. Então a Bíblia fala: havia um homem na terra de Uz. E o verbo aqui está no pretérito perfeito do indicativo. Havia. Será que não há homens hoje com a mesma conduta de Jó? Havia um homem, e que foi conhecido não porque será o senador da república, o ministro de estado, não. Foi destacado pelas virtudes que observava perante o seu Deus. Era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Diz a Bíblia que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e muita gente ao seu serviço. E eu creio que por aquele homem observar esta conduta diante de Deus, certamente a sua igreja estava crescendo assustadoramente, estava imprensando o diabo, estava afugentando o inferno, e o diabo começou a ficar preocupado. Mas este Jó, que negócio é este? Porque diz que quando Jó ia a um festejo qualquer, as pessoas que estavam sentadas se colocavam de pé, porque tal era o espírito de santidade que havia nele. As pessoas que usavam chapéus tiravam os seus chapéus em reverência àquele homem. Por quê? Porque era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Amados irmãos, deste presente século 21, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem como papel fundamental mostrar a sua identidade perante aquelas pessoas que a rodeiam, mostrando que somos santos, mostrando que somos separados do mundo, mostrando que somos pessoas de uma conduta que glorifica a Deus, porque nós andamos no caminho de Deus, mas o mundo anda vigiando o nosso caminho. E quando fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, às vezes o galo de Pedro ainda canta até hoje dizendo: mas você não é cristão? Por que é que você está fazendo isso? E a Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, versículo 18: vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então temos que ser diferente dentro da nossa casa, lá na faculdade, na escola onde você estuda, no seu trabalho. Alguém está olhando para você e vendo que você é diferente, porque você tem as marcas de uma verdadeira santidade e glorifica o nome do Senhor. Aleluias! Havia um homem sincero, reto, temente a Deus
e desviava-se do mal. Satanás foi ficando preocupado com a conduta daquele homem. Diz a Bíblia que ele se levantava de madrugada. É o padrão de um verdadeiro cristão e de um verdadeiro chefe de família. Porque, como eu disse aqui há poucos dias, Davi pegava leão pela barba, Davi matava gigante, mas deixou a desejar, sem querer depreciar a sua imagem como chefe de família, porque a filha dele foi estuprada pelo próprio irmão Aminon. Absalão viveu a 500 metros da casa do pai e passou 2 anos sem visitar o pai. Então esta conduta que Deus quer que descobramos para a nossa vida é que somos santos na igreja, no trabalho, dentro de casa, porque senão quando chegarmos lá no céu e batermos a porta, alguém vai dizer: mas por que você quer entrar aqui? Você não pode entrar aqui. Ah, mas eu sou crente, eu sou membro da igreja. Então olha, mas na sua casa eu não vi que você era um cristão, lá no seu trabalho eu não vi que você era um cristão, lá onde você estudava eu não vi que você era um cristão. Mas Jó não, diz a Bíblia que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E um dia diz a Bíblia que Deus estava abençoando os seus filhos. Aí Satanás entra entre eles e Deus pergunta para ele: de onde vens? Ah, de rodear a terra e passear por ela. Tens observado o meu servo Jó lá na terra? Não há ninguém semelhante a ele. É homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Satanás falou: mas é claro, ele está fazendo de Deus um meio de vida. Olha, ele tem 10 filhos, uma mulher maravilhosa, tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Um camarada desse não vai dizer que tu és ruim. Um camarada desse tem de tudo na igreja, ele vai dizer que Deus é bom, porque é uma filosofia por aí que diz: olha, quando eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho Deus. Se eu não tenho dinheiro no bolso, eu não tenho Deus. É o que o diabo estava tentando explicar para Deus. Ele é crente, ele pula para cima, ele glorifica a Deus, ele chega na hora certa aos cultos, ele vai para a oração, ele lê Bíblia, porque não lhe falta nada. Toma tudo quanto ele tem e verás se ele não vai blasfemar de ti na tua presença. Mas era um tipo de crente, Jó, que eu creio que estava na faculdade de Deus. Deus sabia que podia confiar na sua conduta. Não é aquele crente que chega na igreja e a vida cristã dele só vai aos empurrões. É aquele crente carrinho de mão: vamos para a igreja, ah, eu estou cansado, vamos para a igreja, hoje não. Mas Jó não. Deus sabia que podia lançar um desafio acerca da sua vida, porque Deus o via e sabia que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aleluias! Tens observado? Não há ninguém, mas ninguém semelhante a ele. O diabo, é claro, ele possui tantas riquezas, toma o que ele tem. Os crentes andam pregando por aí que a vida espiritual anda de acordo com a vida material, e anda dizendo: ah, quando a vida material não está boa, a vida espiritual também não está boa. É uma filosofia diabólica que tem por aí. Mas Jó não, perdeu tudo aquilo que possuía, e quando perdeu tudo, diz que deu um culto, raspou a cabeça, ainda rasgou a veste e diz: olha, bendito seja o nome do Senhor, glorificado o nome do Senhor. Perdeu as coisas materiais, mas a vida em santidade, as virtudes de um verdadeiro cristão, que se fosse hoje, que olha dentro da clara evidência humana a volta de Jesus Cristo, ele estava no altar dizendo: eu sou sincero, reto, temente a Deus e glorifico ao Senhor. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso? Toma tudo quanto ele tem. Diz a Bíblia que a primeira coisa que aconteceu: os 10 filhos estavam no aniversário do irmão primogênito de Jó. Veio um vento lá da além do deserto, deu sobre a casa, ela caiu, matando os filhos de uma vez. O diabo falou: agora ele vai rasgar o cartão de membro da igreja, agora ele vai sair da igreja, agora ele vai desaparecer. E Jó ali ouvindo. Aí chega outro mensageiro correndo: Jó, nós estávamos trabalhando lá com as ovelhas, os sabeus chegaram, arrebataram as ovelhas, mataram os trabalhadores, só eu escapei para te trazer a notícia. E os demônios ali para ouvir se Jó iria murmurar ou questionar alguma coisa, para chegar para Deus e dizer: olha Deus, está vendo? Olha o tipo de crente que você tem lá. Mas Jó ali firme. Daí a pouco chega outro correndo: Jó, nós tínhamos aquele gado confinado lá na fazenda das Campinas, daqueles ribeirões maravilhosos. Olha, mudaram o pico da divisa,
divisa, mataram os trabalhadores e mudaram a divisa, tomaram aquelas terras e foi chegando um por um. Diz a Bíblia que depois que Jó ouviu tudo aquilo, ele disse: glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou para si. Nu eu vim do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isto? Porque o diabo pensa, e hoje tem uma teologia chamada teologia da prosperidade, que você ouve rádios o tempo todo e a televisão dizendo: vem que Deus vai te dar uma casa, vem para a igreja que Deus vai te dar um apartamento, venha para a igreja que Deus vai te dar uma frota de caminhões. Você ouve testemunhos só desta maneira. É um tipo de evangelho que está inchando os crentes, é um tipo de evangelho que está borrando a conduta cristã do verdadeiro evangélico, porque a Bíblia não diz assim. Em Mateus 6, versículo 33 está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas sim, elas vos serão acrescentadas. Aleluia! É buscando o reino que você vai se enriquecer. Aleluias! Porque hoje parece que queremos ajudar a Deus para crescermos a nossa igreja em vários lugares. Venha que Deus vai te dar isso, venha que Deus vai te dar aquilo. E o evangelho vai perdendo a sua tônica perante aqueles que pregam ele. Eu vejo que quando Filipe chegou em Samaria e começou a pregar, quando ele começou a levar a palavra, diz que a cidade foi tomada de alegria, paralíticos andavam, os coxos eram curados, cegos enxergavam, surdos ouviam, e era uma alegria tremenda. Então não é essa alegria pregada por aí, de tanta coreografia que se vê na televisão: erguei as mãos, bendizei o Senhor. Não é isso. O avivamento, quando chega em nós, ele não chega para derrubar, ele não chega para te atropelar, ele chega mexendo lá no âmago da nossa alma. Aí os lenços começam a se mover na igreja, a lágrima começa a se derramar. Aí você pode dizer para você: hoje a minha alma foi avivada, porque eu pude sentir a presença do Senhor e chorar na sua presença. Aleluias! Porque, senhoras e senhores, Jó passa-nos esta lição. Era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Só isso. Só isso. Deus falou com ele: pode tomar o que ele tem, mata os 10 filhos, acabou. Mas Deus, e naquela hora Deus não ajudava, Deus só ficava torcendo. Eu creio que Deus se abraçava com o Espírito Santo e Jesus e torcendo. Nós não podemos ajudá-lo, este é o momento. Então este é o momento daquele crente: 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, é aí que ele cai. Mas aquele que tem uma conduta maravilhosa, pode vir a tempestade, vem o que vier, vem Osama Bin Laden com seu regime talibã, derruba aqui, derruba acolá, mas ele está plantado porque ele é sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Esta conduta que Deus está buscando em nós. Aleluia! Porque senão nós vamos ficar vivendo de chaveco espiritual. Jesus te ama e eu também. Vamos? Se não descobrirmos qual é a nossa identidade cristã, vamos ficar vivendo de chaveco. E o diabo rindo da gente. Jesus, quando estava lá no deserto, o diabo chegou para ele. Se fosse alguns bobos que a gente chama: como é que é seu nome? Ah, Tranca-Rua. Como é que é seu nome? Sete Encruzilhada. Como é que é seu nome? Zé Pilintra. Mas ele chegou para Jesus. Jesus tinha conduta. Jesus tinha uma identidade irreparável. Olha, se tu és o Cristo, Jesus falou: está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espantou o diabo, porque você não espanta o diabo com filosofia. Você não espanta o diabo porque você é o mais cheiroso da igreja ou mais intelectual. Não, você só espanta o diabo quando você conhece a palavra de Deus, vive uma vida de santidade e os seus joelhos caminhando para trás. Desta maneira é que você espanta o diabo, porque ele veio, você está repreendido em nome de Jesus. Desapareça, aleluia. O diabo volta, olha, pula daqui lá embaixo. Você não quer ser aclamado pelo povo? O diabo sabe que existe dentro de nós um certo grau de ambiguidade, desejando. Quem não quer ser aplaudido? É claro que queremos ser aclamado pelo povo. Aquele é o melhor, é o rei do futebol, é o rei não sei de quê, é o rei, todo mundo quer. O diabo sabe desta vaidade dentro de mim e de você.
E se a gente não tiver identidade espiritual, a gente se torna verdadeiros showmans na igreja e tudo mais, e tudo bem, e a palavra vai ficando de lado e vai empobrecendo o povo que está buscando se alimentar de uma palavra viva, que ressuscita, que sara, que transporta montanhas, como esse hino que os irmãos cantaram aqui, que a fé move as montanhas, porque Jesus se agrada quando a gente exercita a fé. Aquele homem lá do capítulo 8 de São Mateus chegou e falou: basta apenas uma palavra. Aí Jesus dá um tapa na igreja: olha, nem mesmo em Israel eu vi uma fé tão grande como a fé desse homem. Vira-se para a igreja: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, e os filhos do reino serão lançados fora. Ah, você não quer cantar mais na igreja não porque canta desafinado? Não tem, para Deus não tem problema nenhum. Eles salvam a prostituta, salvam o viciado, põe em seu lugar. Ah não, agora eu não quero pregar mais porque já não estou pregando bem, tem outros pregadores. Não tem problema, Deus salva alguém e senta no seu lugar e a obra não vai parar. Então, meu irmão, ou afinado ou desafinado, ou se você fala bem o inglês ou português, não importa, suba aí e anuncia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma e leva para o céu. Aleluia! É desses. Você acha que o reino de Deus é tomado com humildade? Ah, se Deus quiser eu vou entrar lá. Não, você tem que entrar na pancada. Olha, eu vou entrar em nome de Jesus, e Jesus me salvou mesmo, porque o diabo todo dia nos acusa: você fez isso, você fez aquilo, você fazia isso, você. Então a Bíblia fala: é tomado à força. Quando o diabo chega lá, olha, pula lá embaixo. Olha como ele conhece a Bíblia. Está escrito lá no Salmo 91, ele não disse assim, mas é o que está escrito, versos 11 e 12, que os seus anjos vão te tomar nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus falou: está escrito, não tentareis o Senhor vosso Deus. Conhecia a palavra, porque senão vai acontecer como um homem lá da nossa igreja, um velho antigo, chegou para o pastor presidente: é pastor, o meu burro sumiu, rapaz, apareceu, tem uns 6 dias, sumiu, mas vamos ver, estou orando. Aí achou o burro, falou: bem, chegou, pastor, graças a Deus, eu estou alegre. Mas achei o burro, mas está escrito, né? O que é do homem, o bicho não come. Aí o pastor: só se for o livro São Cipriano, porque na Bíblia não existe. Então nós não podemos viver dessas alfarrobas, do será, do passado, não. Temos que viver um presente de santificação, de alegria, de uma vida que glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Porque senão vamos ficar vivendo de chaveco espiritual. Já pensou? Um homem perder 10 filhos de uma vez, gente? Perde a fazenda. E o pior, talvez ele quisesse que a mulher desaparecesse do mapa, ela que ficou. Ficou para lá na frente Deus mostrar. Olha aí. Não é verdade? Lá no Pará, eu estive pregando antes de vir para cá em Paragominas. O pastor me contou, aliás, em Capanema, olha, eu tinha uma igreja lá na beira do vale do Médio e Baixo Tocantins, que a mulher e o homem brigavam na oração. Tinha uma mesa comprida assim na cozinha, o homem ajoelhava de lá e a mulher de lá, e o homem começava: Senhor, tira essa mulher do meu caminho, meu Deus, tem misericórdia de mim. E orava meia hora: amém. Aí ela entrava: Jesus, esse homem que não presta, Jesus, mata esse homem, eu posso me casar, Jesus. Então, irmãos, como é que nós vamos viver se a gente não observar essas condutas de santidade? Então Deus sabia: olha, eu não posso ajudá-lo, é o momento dele agora com Satanás. Então ele venceu a primeira. Aí Deus está abençoando os filhos novamente, o diabo. Aí Deus já veio todo alegre. Aqui nem aquele crente Maria vai com as outras, mascador de chiclete lá da igreja, não. Oba-oba que pula pra cima e depois não tem Bíblia, não tem nada. Tens observado o meu servo? Aí Satanás falou: eu sei que crente não gosta de ficar doente. Crente, se tem uma macacuazinha, ele não aparece na igreja, uma dorzinha na garganta, na cabeça. Não fui, porque tal. Então o diabo sabe disso. Falou: coloca nele uma doença, ele vai sumir da igreja. Porque Jó era assíduo, irmãos. Eu creio que se tivesse culto de manhã, ele estava à noite, aleluia, sacrificava a Deus pelos seus filhos, pela sua família. Porventura os meus filhos se pecaram, e estava ali: Senhor, eu te ofereço sacrifício em favor da minha família, porque não só eu quero entrar no céu, não, mas eu quero que a minha mulher entre no céu, eu quero que meus filhos entrem no céu, porque a igreja passa por dentro da família, não existe igreja fora da família, e quando ela passa por dentro da família, o inferno se levanta lá, você passa por cima com a sua mulher, com o seu filho, com o seu genro, com a sua nora, porque a igreja passa por dentro. Aleluia! Coloca nele uma enfermidade, ele vai sumir da igreja. Deus falou: pode?
A única coisa que eu não quero que você toque nele é na alma. Aí você fica preocupado, mas aquele pastor era tão consagrado, morreu de acidente, não é? Aquela irmã era uma bênção, morreu cancerosa. A gente não fica questionando isso aí? Não importa. Deus falou, pode tocar na pele dele, agora na alma não. A alma é minha. Aí diz a Bíblia que o diabo foi lá, colocou uma enfermidade da planta dos pés ao alto da cabeça. Os pelos do corpo foram caindo, foi ficando aquele monturo inchado, amarelado, o sangue amarelado. O diabo começa a usar os pormenores. Chega na mulher dele e diz, separa a sua cama. Não durma com esse homem não, porque essa doença é contagiosa. Quantos de vocês, ou entre nós, aqueles que novos estão separando camas, porque não sente, chegou o momento de frieza do casamento, o momento de, enfim, separa a cama dele. Já era o diabo trabalhando, ela separou a cama dele. O diabo chega para ela, você tem que separar os talheres, o copo, a caneca dele tomar café, água, os garfos, prato. Não mistura esses talheres com os outros aqui. Era o diabo. E Jó ali, íntegro. E Deus olhando e só torcendo. Eu sei que meu servo vai vencer. Já venceu uma. Por quê? Por quê, irmão? Só porque era sincero, reto, temente ao temor. Diz a Bíblia que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temente a Deus e desviava-se do mal. Chegou um dia que o diabo falou com ela, tira esse homem de dentro de casa. Vocês têm uma casa muito grande. Lá debaixo dos soalhos há muitas fornalhas, cinza, onde vocês preparavam ali os capados, churrascos e tudo mais. Ninguém vem à casa de vocês. A vizinhança, gente que vinha passar final de semana aqui, não vem mais por causa desse monturo, esse miserável aí. Era o diabo. E ela falou, sai de dentro de casa, vai lá para debaixo do soalho. E os demônios ali, doido para ouvir falar, Deus não presta, Deus é ruim. Como é que eu vou ficar numa igreja que Deus me deixa eu ficar pobre, inchado, doente, acabado e desprezado? Mas não, ele ali, firme. Diz a Bíblia que ele não atribuiu a Deus falta alguma e não pecou com seus lábios. Por quê? Sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Foi lá para a cinza. A cinza, para quem não sabe, ela produz uma química das mais poderosas que existem. Eu, quando criança, morava no interior, quando a minha mãe colocava aquela panela grande para fazer sabão daqueles ossos de boi, e que a gente não tinha dinheiro para comprar soda para fazer aquela ligação e dar a espuma do sabão, ela dizia, meu filho, pega uma lata dessas de querosene, aquela lata de 20 litros, e vai lá na fazenda do Chico Teodório e pega uma lata de cinza para a gente fazer sabão. E eu levava aquela cinza, ela misturava e tacava fogo e aquela química se misturava. Daí a pouco ela começava a fazer aquelas bolas de sabão e estava pronto. Assim foi Jó, com o corpo todo rachado. Você olhava para ele, o corpo todo rachado, sem ali naquela sequidão tremenda, e ele sentou naquela cinza, e eram milhões e milhões de bactérias que entranhavam ali naquelas rachaduras. E os demônios, mas como é que pode? Que crença é essa? Que conduta é essa? Que santidade é essa? Como é que esse homem aguenta isso? É porque ele sabia, o meu corpo está velho, o meu corpo está apodrecido, a orelha caindo, as pontas dos dedos caíram, os dedos do pé foram encurtando, os pelos do corpo, mas ele ali, olhando lá, através das montanhas e sabendo, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele vai levantar sobre a terra. Aleluia. Ah, se tivéssemos um pouquinho dessa conduta. Ah, meu irmão, quantos missionários iríamos levantar aqui esta noite? Que conduta. Deus olhava e se orgulhava. Aquele sim. Lá na cinza. Um dia o sol esquentou demais, aqueles vírus começaram a entranhar naquelas rachaduras. Ele pegou um caco de telha para se coçar. Caco de telha, uma telha quebrada. O diabo falou, agora ele se desvia, porque ele batia na carne assim, ela estava balofa, descolada do osso, não tinha tecido, era apenas uma capa seca, leprosa. E o diabo sabia, quando ele passar aqui, rachar com o caco da telha e sair na mão os pedaços de carne, pronto, aí ele vai ver o osso. Agora ele larga a igreja, ele deixa esse negócio de Deus. Mas parece que aquele dia Jó levantou em consagração. Parece que aquele dia ele levantou
com seu espírito voltado: Senhor, eu te amo. E coçando, aí ele pega aquele caco de telha. Quando ele passa na perna, que sentiu que o caco de telha ficou pesado, olhou o osso, ele jogou aquilo fora e disse: glorificado seja o nome do Senhor. Passou aqui o resto da orelha que tinha, que estava coçando demais, passou, e que viu o resto da orelha, ele: glorificado seja o nome do Senhor. Passou aqui nas ilhargas, e quando viu partes da carne que cobre, da cobertura da costela, ele: glorificado seja o nome do Senhor. Porque o corpo estava leproso, os olhos, os ossos envelhecidos, mas tinha um coração, e naquele coração novinho, em folha, Deus, o seu Deus, o nosso Deus, estava entronizado. E eu creio que ele dizia: a carne pode ir para o brejo, a carne pode desaparecer, mas Deus está no meu coração, e eu vou continuar sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Pode aplaudir o Senhor, porque é digno de aplauso uma conduta dessa perante o Senhor. Aleluia! Duas tentações difíceis até agora. Tomou ficar pobre, ficar rico é muito bom, mas rico ficar